Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou Rafael, professor de matemática, e estou gravando essa videoaula com alguns exercícios de revisão do capítulo 1 do nosso livro. E nessa primeira semana dessas aulas online, eu optei por começar por uma revisão do capítulo 1 para colocarmos as três turmas do sexto ano em níveis iguais. Então essa semana nós vamos fazer uma revisão, todos esses conteúdos que nós vamos ver agora aqui nessa videoaula, que estava tanto naquele slide que eu também enviei para vocês, e na lista de exercícios são todos os conteúdos que vocês já viram, vocês já têm no caderno, já fizeram o exercício. Então essa primeira semana é só uma revisão, por isso que essa videoaula vai ser só de resolução de exercícios. Qualquer dúvida maior que vocês tiverem com relação à teoria, vocês têm que olhar tanto no slide que eu fiz para vocês, também eu enviei pelo WhatsApp, que nele tem um resumo da teoria, e tudo que está lá também tem no livro de vocês. É todo o conteúdo do capítulo 1. Então nós vamos fazer isso para deixar todo mundo no mesmo nível, e a partir da semana que vem a gente começa o capítulo 3, que são as 4 operações. Então vamos lá. Peguei alguns exercícios parecidos com aquela lista de exercícios que eu passei para vocês resolverem. Então, nós vamos começar com o sistema de numeração romano. Então, vamos relembrar. Nós vamos preencher essa tabela aqui, ó. Do lado esquerdo, nós vamos colocar os números normais, os números que a gente usa no dia a dia, o sistema de numeração decimal. E do lado direito, nós vamos escrever com os algarismos do sistema de numeração romano. Eu coloquei aqui do lado para nós relembrarmos quais são os algarismos e quanto eles representam. Por exemplo, o I maiúsculo, vale 1. O V vale 5. O X vale 10. O L vale 50. O C vale 100. O D vale 500. E o M vale 1000. Por exemplo, eu quero preencher aqui nessa tabela. Como é que eu faço o 7 no sistema de numeração romano? Então aqui, ó, de acordo com esses valores, eu vou pegar o V, que vale 5, e 2 algarismos I, que vale 1. O 4 já é um pouquinho diferente. Como é que ele escreve? Vamos relembrar. Nós temos que colocar o algarismo que vale 5 e colocar o algarismo de 1 antes, que ele está tirando. Então, assim que nós escrevemos o 24. Porque quando nós vamos relembrar que o algarismo que vale o 1, o x que vale 10, o c que vale 100 e o m que vale 1000, esses algarismos podem ser usados até 3 vezes. Todos os outros podem ser usados apenas uma vez. O que vale 5 apenas uma vez, o que vale 50 apenas uma vez, o que vale 500 apenas uma vez. Esses outros até 3 vezes. Então, por exemplo, se eu quisesse escrever o número 8, como é que eu vou escrever? Eu uso o símbolo que vale 5 e 3 vezes o símbolo que vale 1. Porém, se eu quiser escrever o número 9, eu não posso colocar o símbolo que vale 5 e 4 vezes o símbolo que vale 1. Não posso, porque essa regra me permite escrever isso por 3 vezes apenas. Então, como é que nós temos que fazer? Nós temos que utilizar o símbolo que vale 10 e colocar um símbolo que vale 1 antes. Porque isso aqui, ó, o que isso significa? 10, e como o símbolo menor está à esquerda, menos 1, que é igual a 9. Certo? Aí a mesma coisa nós podemos fazer com o 100 para escrever 90. Eu quero escrever o símbolo 90. Eu vou colocar o símbolo que vale 10 e o símbolo que vale 100. Vai ser XC, porque 100 menos 10 é igual a 90. Então, se o símbolo menor vem à esquerda, eu subtraio. Se o símbolo menor está à direita, eu somo. Se fosse CX, o símbolo menor, ele está à direita, então isso aqui é igual a 100 mais 10, que é igual a 110. Certo? Relembrando isso, vamos continuar aqui preenchendo a nossa tabela.
Aqui agora nós vamos fazer o contrário, ele nos deu os algarismos nos números romanos e que transformar para os números decimais. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ir somando e primeiro identificar o valor que cada símbolo tem e ir somando. 100, 100, 100, 50, 10, 10, 1, 1, 1. Sempre está indo do maior para o menor. Então todos aqui ó, eu vou somar. Então vai ser 100, 200, 300, 350, 360, 370, 371, 372, 373. Certo? Agora vamos escrever o 1034 em algarismos romanos. Primeiramente a gente começa com o algarismo símbolo que vale 1000. Na casa da centena não tem nada. O 30, 10, 20, 30. E agora o 4, da mesma maneira daqui de cima, o IV, certo? E por último, M, C, D e X. O M, o símbolo que vale 1000, o C que vale 100, o D que vale 500, o I que vale 1 e o X que vale 9. Ó pessoal, aqui ó, tem o 100 antes do 500 e aqui tem o 1 antes do 10. Então temos que lembrar que aqui ó, nós temos que subtrair. Então, M, o M vale 1000. 100 e 500. Então, como o de 100 vem antes, é 500 menos 100, que dá 400. Então, aqui, 400. Não tem nada para casa de dezena. E aqui, 10 menos 1, que é igual a 9. Então, aqui é 1409. Certo, pessoal? Relembrando um pouquinho do sistema de numeração romano, sempre lembrando dessas regrinhas, estão todas lá no slide, leiam com atenção, tá certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida. Agora vamos ao sistema de numeração egípcio. O sistema de numeração egípcio ele é mais fácil, por quê? Porque ele não precisa subtrair, que nem no caso do romano. Aqui é só a gente repetir os símbolos, e cada símbolo pode ser repetido até 9 vezes. Então, portanto, eu quero escrever o número 53. Eu vou repetir 5 vezes o número que vale 10 e 3 vezes o símbolo que vale 1. Então, vamos lá. O símbolo que vale 10, esse símbolo parece uma ferradura. Então, eu vou escrever 1, 10, 20, 30, 40, 50. E agora falta o 3. 1, 2, 3. Escrevemos o número 53 no sistema de numeração egípcio. E agora vamos ver quanto que esses algarismos do sistema de numeração egípcio valem no sistema decimal. Então esse símbolo que parece uma cordinha enrolada vale 100. 100, 200, 300. A ferradurinha vale 10, 310, 320, 330, 340. E quantos símbolos de 1? 1, 2, 3, 4, 5. 345. Agora, 1527. O símbolo que vale 1000 é esse aqui, ó, que parece uma flor de lótus. Então, esse símbolo que vale 1000. 500. 5 cordinhas enroladas. 1, 2, 3, 4, 5. Já escrevemos 1500. 1520 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1527. E agora vamos preencher essa última parte aqui da tabela. Duas flores de lótus. Então é 1000, 2000. 2100, 2200, 2300, 2310, 20, 30, 40, 50. Então 2350. E 1 e 2. 2352. Pessoal, pulando para o próximo tema, sistema de numeração decimal. Ó pessoal, quando nós estudamos sistema de numeração decimal, nós estávamos falando sobre a ordem dos números. Cada número tem uma certa quantidade de ordem e cada uma dessas ordens tem um nome. Por exemplo, o número 753. O 3 está na primeira ordem, que é a ordem da unidade.
O 5 está na segunda ordem, que é na ordem da dezena, e o 7, que vale 700, está na ordem da centena, terceira ordem. Por exemplo, o número 12.346. Novamente, o 6 está na primeira ordem, o 4 na segunda ordem, que é a dezena, o 3 está na terceira ordem, que é a centena, o 2 na quarta ordem, que é a unidade de milhar, e o 5 na quinta ordem, que é a dezena de milhar. Certo, pessoal? Só para nós relembrarmos. E com isso, nós aprendemos como é que faz a leitura dos números no ábaco. Lembra, pessoal? Nessa primeira parte do ábaco é relativa à unidade, essa segunda parte à dezena, essa terceira parte à centena e essa quarta parte à unidade de milhar. Se o ábaco, por acaso, viesse com uma quinta parte aqui, seria relativa à dezena de milhar e assim por diante, de acordo com a tabela. Então, pessoal, esse ábaco aqui, ó, ele representa qual número? Na unidade, quantas partes tem? Quantas bolinhas tem aqui na unidade, essa parte em verde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o algarismo 6 representa a unidade. Na dezena, 1, 2, 3, 4. Na centena, 2. E na unidade de milhar, 3. Então, nesse ábaco está representado o número 3.246. Certo, pessoal? Bem tranquilo, bem simples, né? Já o nosso próximo assunto, sucessor e antecessor. Tem um exercício muito parecido com esse lá na nossa lista de exercícios. Então, pessoal, relembrando, sucessor. Sucessor é o número seguinte, é o próximo número, é o número que nós temos que acrescentar 1 ao número que a gente quer, ao número que o exercício pede. Já o antecessor é o número anterior, é o número que vem antes. Então, nós temos que subtrair 1. Então, pessoal, vamos lá. 7. Qual que é o número, qual que é o sucessor do 7? Qual que é 7 mais 1? 7 mais 1 é igual a 8. Já o antecessor, 7 menos 1, que é igual a 6. Tá vendo, pessoal? Então, o 6 é o antecessor do 7 e o 8 é o sucessor do 7. E qual que é o sucessor de 91? O próximo número, 92. E qual que é o antecessor de 91? Subtrai 1, 90. Já com relação ao 235, qual que é o sucessor? 236. E o antecessor? 234. Com relação ao 1000, esses números assim que terminam em 0, pessoal, às vezes os alunos têm um pouco de dúvida. 1000, vou somar 1. Então o próximo número é fácil, é o 1001. Só que agora, em relação ao subtrair, 1000 menos 1, 999. A mesma coisa com o 3.800, eu adiciono 1, 3.801. E ao subtrair 1, 3.799. Tranquilo, pessoal? E por último, nós vamos falar um pouquinho sobre os números pares e ímpares e sobre arredondamento. Ó, pessoal, números pares e ímpares. Par. Como é que começa a sequência dos números pares? Começa em 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Já dos números que são ímpares, começa em 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Tá certo, pessoal, mas eles pedem um número um pouco mais alto que isso. Como é que eu lembro? Eu não lembro se é par, se é ímpar, como é que eu descubro? Pessoal, ao dividir por 2, sempre que nós dividimos por 2, o resto de um número par é 0. E ao dividirmos
por 2 um número ímpar, por 2 um número ímpar, o resto é 1. Vamos testar. Vamos pegar, por exemplo, o número 33. 33. Vou dividir 33 por 2. 1, 2, aqui sobra 1. Eu desço o 3. 13. 6. 6 vezes 2 dá 12. 13 menos 12 dá 1. Tá vendo, pessoal? 33 dividido por 2 deu 16 com o resto 1. Portanto, o número 33 é ímpar. Vamos pensar no número, por exemplo, 82. Vamos dividir ele por 2 para descobrir se ele é par ou se ele é ímpar. 8 dividido por 2 dá 4, porque 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 8, 0. Eu desço o 2. 2 dá para dividir por 2? Dá. 2 dividido por 2 dá 1. 2 menos 2, 0. Tá vendo aqui, pessoal? 82 dividido por 2 deu 41 com o resto 0. Tem que prestar sempre atenção aqui no resto. Ó. O 33 deu o resto 1, o 82 deu o resto 0. Se o 82 deu o resto 0, o 82 então é par. Então, pessoal, tá com dúvida se o número é par ou ímpar? Vamos dividir ele por 2, é assim que o nosso livro ensina. Se o resto for 0, ele é par. Se o resto for 1, ele é ímpar. E por último, pessoal, esse é o assunto que eu acho que teve mais dúvida durante as nossas aulas do primeiro bimestre, arredondamento. Pessoal, com relação ao arredondamento, nós temos que relembrar essa parte aqui do sistema decimal que fala sobre a ordem dos números, da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar, desculpa. Então, pessoal, o arredondamento é o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, o número 13.962. Nós vamos fazer vários exemplos com relação a esse número. Primeiro, eu quero arredondar ele na casa das dezenas. Arredondar na casa das dezenas. Então, vamos escrever o número 13.962. Vamos identificar a casa das dezenas. Unidade, dezena. A casa das dezenas está completada com um 6 aqui. Então, é essa casa que eu quero arredondar. Como é que funciona o arredondamento? Se o número anterior à casa, que nem no caso aqui do 6, o número anterior é o 2. Se o número anterior for 0, 1, 2, 3 ou 4, ele se mantém. Mantém o mesmo. Se ele for 5, 6, 7, 8 ou 9, ele arredonda para cima, ele aumenta 1. Você soma 1 a esse valor, certo? Então vamos arredondar na casa das dezenas. 13.962. O número anterior à dezena é um 2. Então o 2 é nessa regra aqui de cima, ele se mantém o número. Então, o arredondamento desse número na casa das dezenas, eu copio 13.900. Cheguei na casa das dezenas, que é o que está pedindo para arredondar. O número anterior é um 2, então ele se mantém. 13.960. E aqui eu preencho com um 0. Todos os números depois da casa que você arredondar vão se tornar 0. O porquê disso? Quando eu quero arredondar nas dezenas, vamos analisar. Eu teria duas opções. Esse número viraria 13.970 ou então 13.960. O 62, ele está mais próximo do 60 ou do 70? Ele é um número baixo, ele está mais próximo do 60, né? Então, o arredondamento nas casas das dezenas fica 13.962. E se eu fosse arredondar esse número aqui, ó,
na casa das centenas. Centenas. Vou escrever esse mesmo número. 13.962. Agora eu tenho que identificar a casa das centenas. Unidade, dezena, centena. É um 9. Identifiquei a casa, eu olho o número anterior. O número anterior ao 9 é um 6. Então ele entra nessa regra aqui, né, pessoal? Que eu tenho que acrescentar 1 aonde está o 9. Nesse caso, 9 mais 1 vira 10. Então fica 0 e eu vou acrescentar um número aqui no 13. Então, arredondando esse número na casa das centenas, esse número fica 14.000. Certo, pessoal? Porque as minhas opções de arredondamento, já que eu estou arredondando na casa das centenas, ou o número ia se manter 13.900, ou ele iria aumentar, arredondar para cima para 14.000. 13.962. Ele é mais próximo do 14.000 do que do 13.900. Certo, pessoal? Esses exercícios eram só para tentar tirar algumas dúvidas de vocês e ajudar a vocês a resolverem a lista de exercícios. Quaisquer outras dúvidas, eu estou à disposição. Vocês têm o meu número de celular lá no grupo do WhatsApp, podem me mandar mensagem. Eu serei o professor que acompanhará vocês na disciplina de matemática durante essa paralisação. Então, não sintam vergonha, podem perguntar a qualquer hora que eu tentarei responder o mais rápido possível. Bons estudos a todos e fiquem bem.